Amigos, muito boa tarde a todos. Gratidão à companhia espiritual, aos amigos espirituais do Farol de Ismael, com os quais estabelecemos comunhão para que possamos ter essa nossa reunião. Hoje no Farol existe atendimento presencial, concomitantemente nós também fazemos a nossa live para reforçar e fortalecer aqueles que não estejam presencialmente no Farol. A intenção e a finalidade é expandirmos as nossas consciências, nos introspectarmos para podermos receber a visitação da espiritualidade. Vamos adicionar aos nossos comentários sobre essa visita da espiritualidade. Antes, porém, as nossas considerações gerais, a base da doutrina dos espíritos, e nós convidamos eventualmente aqueles que não professam os princípios espiritistas que procurem conhecê-lo e procurem ouvi-lo. Procurem saber do que se trata nas palestras, nos livros. Quando temos alguém, e é o caso em nível nacional, não no nosso caso, quando temos pessoas distintas, pessoas de peso, pessoas respeitáveis, pessoas de idoneidade comprovada e de intelectualidade profunda, que não é o nosso caso, vamos salientar, quando temos pessoas assim que abraçam determinadas ideias, é porque alguma coisa deve ter de interessante. Nós não podemos rejeitar em limine. Eu não gosto de espiritismo, não quero nem saber disso. Como? Você sabe o que é? Você já se apercebeu que o espiritismo nos oferece? O que pode vir a nos trazer os seus conhecimentos? Então é isso que nós principalmente pautamos por propagar. A doutrina espírita, que pode, com toda absoluta certeza, satisfazer aos anseios de muitas pessoas, que muitas vezes não encontram respaldo em determinados questionamentos íntimos que fazem, e que estes são sustentados dentro da doutrina. Os princípios espiritistas são bastante coercitivos no seguinte método: é difícil contraditá-los, é difícil simplesmente negarmos sem uma análise mais profunda. Por isso nós que defendemos, abraçamos, agradecemos ao Espiritismo, almejamos que muitos o conheçam, sem que estejamos a querer fazer catequese, que não é esse o propósito da doutrina espírita. Não é o propósito de converter ninguém, absolutamente, de forma nenhuma. Vamos nos entendendo e lembrarmos que nós estamos atravessando um período que está uma enxurrada de informações. Período esse que nós estamos nos referindo é o terceiro milênio. As questões relacionadas à multidimensionalidade, medicina holística, conhecimentos os mais variados que começam a surgir, física quântica falando, universo paralelo. No fundo, isso tudo parece que vem nos incentivar a um questionamento a respeito de nós próprios, a respeito exatamente do que o Espiritismo prega. O Espiritismo tem mais de 160 anos. Tão criticado, tão açoitado, mas como que alguma coisa perdura por 160 anos e se torna cada vez mais popular? Na verdade, ele tem 160 anos da sua elaboração didática codificada, mas na verdade isso existe desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Todas as religiões, o Velho Testamento, o Novo Testamento, está repleto de manifestações do mundo invisível, do mundo extrasensorial, que a gente define como sendo anjos, como sendo demônio, como sendo isso, como sendo aquilo, mas não é gente, é algo de outra esfera. E o Espiritismo padronizou, estudou isso com mais profundidade. Cada vez mais novas percepções, inclusive do Evangelho, são percebidas por nós, cada vez mais. E o Espiritismo tem como um dos seus grandes pilares a renovação do Evangelho. O Evangelho é, talvez, muito provavelmente sim, o método, o sistema, o código
que mais se aproxima daquilo que pode nos conduzir à felicidade e ao bem-estar. Ora, nos impulsionando à harmonia íntima. E a doutrina dos espíritos veio exatamente para nos dar entendimento mais amplo desse evangelho, um entendimento mais profundo. Mas aí a gente vai falar também que às vezes muitos de nós aventuramos, num momento desse de aflição, você vai falar de evangelho, o que o evangelho pode nos fornecer de lenitivo para esses instantes aflitivos que nós estamos atravessando? Bom, se o evangelho não tiver lógica e não for matematicamente aceito, se ele não tiver racionalidade, ele não serve para nada. Se for alguma coisa que só mexa com os nossos sentimentos, nós podemos estar equivocados nas nossas emoções. Mas se houver uma racionalidade, talvez a gente vá perceber que ele nos serve muito. E a doutrina espírita veio exatamente para mostrar esse lado. Talvez inicialmente Jesus, dada a época em que viveu, não poderia nos trazer à tona a intelectualidade e o raciocínio. Então não mexeu com os nossos sentimentos. E as mesmas palavras que mexiam com os nossos sentimentos possibilitou a doutrina dos espíritos mexer com o nosso raciocínio. Então, nesse momento de aflição, nos instantes de aflição, nos muitos que padecem no nosso mundo, o que o Evangelho oferece? Simplesmente há uma ligeira passagem que nos diz: isso não é fazer apanágio da dor, não é intensificar a razão do sofrimento, não é isso. É uma questão de analisarmos e constatarmos os fatos. Há uma passagem que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Que negócio é esse? Ser bem-aventurado porque está passando por uma aflição e vai ser consolado? Por que vai ser consolado? Da onde? O Espiritismo vem nos esclarecer, nos alertar, nos orientar, nos elucidar que as nossas aflições, muito provavelmente, vamos dizer muito provavelmente, porque muitos de nós estamos ensaiando os conhecimentos espíritas. Então nós vamos devagar, não é? Não que a gente saiba, mas vamos como quem tem que estudar. Muitas das nossas aflições são oriundas do nosso próprio comportamento, das nossas próprias ações, de atitudes equivocadas de vidas passadas, de momentos no mundo dos espíritos, antes da nossa própria nascença nesse mundo físico. Muitas outras aflições são oriundas dos nossos percalços desta vida. E durante a aflição nós refletimos, nós meditamos, nós nos consertamos, nós nos renovamos, nós nos reformamos, nós mudamos, nós modificamos, e nisso está o consolo que vem após essa aflição. Acabamos encontrando um alívio, um bem-estar, porque tudo passa. Tudo passa. Eis a questão básica e precípua do universo de Deus. Tudo passa. Então, quando nós falamos que o Evangelho tem que ter um princípio matemático, é uma explicação para tudo o que ocorre. Uma explicação saudável, racional, para que a gente não fique na pieguice, na conversa que nos passam. É importante isso. E o Evangelho, embora tenha pontos polêmicos que foram distorcidos por muitos interesses, ele tem uma essência desafiadora. E destas essências desafiadoras, tem uma que nós vamos nos lembrar dela, que é a seguinte: as muitas interpretações existem por aí. Vamos falar da nossa interpretação espírita, sem muitas cogitações e interpretações variadas. Jesus disse: vós sois deuses. O que eu faço, vocês também podem fazer. E ele até aventurou, podem fazer até mais. Está lá no Evangelho de João: vós sois Deus, vós quem? Nós? Cada um, o ser humano. Tem que ser assim. Se há uma referência significativa na presença de Jesus, e tudo indica que o há, né? Quando ele expressa vós sois deuses, se referia à nossa condição desapercebida de uma grandiosidade ainda inerte, parada, dormindo, alguma coisa assim. Mas existe uma potencialidade no íntimo de cada um de nós. Num outro ponto, ele diz como se fosse um complemento: eu e o Pai somos um. Então isso encaixa para nós. Eu e o Pai somos um não significa que nós somos deuses, nós somos o Deus que existe, vamos falar assim. Significa que existe uma comunhão intrínseca, existe algo de divino em cada um de nós. Então,
vós sois deuses, eu e o Pai somos um, encaixa todos nós, serve para todos nós. Então, é óbvio que Jesus possuía faculdades que nós ainda não temos. Nós ainda não temos, mas é importante nós discernirmos que nós estamos em evolução e essa evolução é imprevisível. O que nós seremos amanhã, o que nós seremos no futuro, é muito superior a isso que somos hoje. E nós vamos aventurar a dizer, sem que tenhamos medo de sermos levados à fogueira, Jesus um dia foi como nós. Lá atrás, há bilênios de anos atrás, e séculos, não sabemos onde, foi como nós. Então nós um dia seremos como Jesus. Isso não é blasfêmia, isso é lei da evolução, é a grandiosidade divina, e não o apequenamento da grandeza divina. Então, Jesus, pois, tem faculdades que nós não temos, é lógico, mas nós estamos em desenvolvimento, nós temos muitas coisas fortes em nós ainda. O que são essas coisas fortes em nós? São coisas que estão no nosso subconsciente, as vivências mal resolvidas dos nossos percalços desta existência e das nossas existências passadas, do período transitório entre a vida passada e esta vida que nós estivemos no mundo dos espíritos. Nós não deixamos de existir, nós tivemos muitas existências. Então isso significa que arquivamos nesse nosso subconsciente uma série de ocorrências que nós ainda não nos desfizemos dela. Isso leva tempo, isso é um condicionamento que impõe muita vivência, muita coisa. Então isso é o que nos limita ainda. E vai nos limitar por muito, muito tempo. Nós somos almas como que? Condicionadas ainda. O que significa almas condicionadas? Na verdade, nós somos, supostamente, temos o livre-arbítrio, mas nem sempre temos, não. Os hábitos mandam em nós. Nós temos hábitos cronicificados que vêm de vidas, vêm de várias existências e nós não conseguimos nos desfazer deles instantaneamente. Saudamos, aplaudimos aqueles que estão isentos disso tudo, mas muitos de nós, o nosso condicionamento é esse, nós temos hábitos que tolhem o nosso livre-arbítrio porque estamos como que submetidos a eles. A gente está num ensaio precário. O que deve fazer? Qual que é a orientação do cristão? O que um cristão, e cristão é quem segue o evangelho, ou é quem gosta do evangelho, é quem crê em Cristo, não precisa ser católico, evangélico, seja o que for, pode ser budista, pode ser o que for, os princípios evangélicos. O ideal seria imitar Jesus, procurar repetir, fazer aquilo que ele... seguir as pegadas de Jesus, que é um exemplo, é um modelo, é um padrão para todos nós, para toda a humanidade. Que muito atraso houve nessa humanidade, naqueles que tentaram imitar Jesus, nos períodos inquisitoriais, que qualquer um que se manifestasse com alguma capacitação extrasensorial era condenado. A maior dificuldade, segundo a tradição nos diz, é que Jesus teve dificuldade para reencarnar, para nascer. Supõe-se que Jesus esteve ou era presente, está em esferas extremamente elevadas. E para que ele pudesse encarnar na Terra, teve que como que baixar seu tônus vibratório, e isso levou muitos anos para que ele conseguisse fazer isso. É um processo extremamente difícil, porque o espírito já chegou num ponto, a evolução assim o define, que ele não precisa nascer na Terra. Ele não precisa das questiúnculas, dos problemas que nós temos aqui, das nossas limitações corporais, físicas. Ele já superou todas as ocorrências do mundo material. Então ele já está num nível bem acima. Então não tem como ele regredir para se pôr numa posição que já está lá atrás, que já não existe mais. Sei lá como fazer uma comparação, um PhD universitário ser obrigado a sentar no banco escolar do primeiro ano de grupo lá, para conviver com os alunos que estão aprendendo A, B, C, D. Não, é difícil. Parece uma situação difícil. Então essa dificuldade que Jesus teve diverge da nossa, que buscamos imitá-lo, porque para nós foi fácil reencarnar.
Além de ter sido fácil reencarnar, nós precisamos, nós necessitamos de estar aqui. Não sabemos até quando. O que nós aprendemos nessa vida presente? Alguns de nós pode ser que estejamos identicamente como estávamos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Estamos o mesmo. Nós não mudamos, não alteramos o nosso padrão vibratório, a nossa consciência, os nossos sentimentos, a nossa conhecimento das coisas. Fomos vivendo, sem agregar conscientemente valores novos às nossas concepções, à nossa condição espiritual. Então nós precisamos ainda da encarnação. Nós, espíritas, os espíritas não somos santos. Nós não somos seres perfeitos, é óbvio, é claro, não precisa nem dizer isso. Então ninguém suponha que vocês espíritas são pretensiosos, porque ficam falando que tem que imitar Jesus, tem que seguir Jesus. É uma imitação precária, atrasada, uma imitação totalmente, é uma gambiarra, desculpa a expressão, de imitação. Nós não tem como, nós sabemos do nosso íntimo. Só que o que acontece? A gente quer aplicar passe, a gente faz trabalhos espirituais. Isso é um arremedo do que Jesus fazia. Jesus fazia isso. Jesus, é assim que ele fazia, ele usava a voz. Levanta e anda. Ele usava as mãos. Ele envolvia as pessoas com as mãos. Ele fazia um trabalho espiritual, porque apresentavam a ele espíritos pessoas possuídas por espíritos que chamavam aquela ocasião de espíritos imundos. Outros achavam que era o demônio, que não é demônio coisa nenhuma. São espíritos de homens, de mulheres, ex-espíritos, que estão atormentados no mundo espiritual e vêm obsediar a pessoa que está aqui. Isso já acontecia naquela época. E Jesus, com sua autoridade, desobsediava a pessoa. Apresentam para ele várias vezes lá pessoas que estão totalmente possuídas por espíritos, e ele as livrava dessa influência. Então é isso que nós tentamos, buscamos fazer com precariedade comparado ao que Jesus fazia. O Espiritismo busca essas ações. Não suponham os nossos opositores, né, achando que os espíritas são pretensiosos, porque todos podemos fazer isso. Todos podemos fazer a tarefa de auxiliar, de socorrer, igual Jesus fazia. Todos nós. Não existe privilégio. Vós sois deuses, não é mentira. O que a gente está fazendo? Que a gente se acha o quê? Dependente. Dependente de tudo, dependente dos outros, dependente de dogma, dependente de tantos preconceitos. Onde é que está o devassar do nosso íntimo para a gente poder conhecer-se melhor e se ver? No fundo, na verdade, as nossas crenças, o que nós professamos em todas as religiões e tudo mais, são coisas que estão no invisível. São coisas incorpóreas, de novo. Quaisquer religiões sobre a face da Terra acreditam em algo que não é palpável. Pode ter imagem, pode ter fotografia. O centro tem fotografia. Tem fotografia de Bezerra de Menezes, tem imagem de Jesus, tem fotografia desse, daquele, e daí? Mas são seres extracorpóreos, espirituais. Todos nós cremos nisso. Todos nós. E aí você que crê no seu santo, crê em Nossa Senhora, crê em Jesus, como que seja a nossa crença, é no mundo espiritual. Por exemplo, a gente tem aqui, vamos supor no nosso Brasil, né? De novo, vamos repetir. Frei Galvão. Frei Galvão foi um menino que nasceu, foi para o seminário, foi ser padre, fez uma série de coisas. Foi canonizado. Canonizado por quem? Por nós, por pessoas. Ah, ele está à direita no céu, à direita de Deus. Como assim? É um espírito, como todos os demais o são. Como que a gente pode conceber de outra forma? Em corpo ele não está lá, o corpo é perecível. Ele se desagrega, os átomos se dissolvem, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e se... Ah, mas para Deus tudo é possível. É uma cogitação inverificável. Ah, mas a condição de imortalidade do espírito é verificável? É sim. A gente volta nisso. Então o que acontece? Tornou-se um santo, é devocionado, né?
Isso significa o quê? É um espírito. É importante nós nos lembrarmos que todos nós, das nossos dogmas, das nossas instituições, somos humanos, somos falíveis. Vamos falar do nosso caso, dos médiums. Deixa os demais, para que ninguém se sinta. Muitas vezes nós ficamos encantados conosco mesmo, é isso que é o grande perigo. Aquela situação de poder temporário, de magnetismo pessoal, de influenciar sobre os outros, médium achar que ele está fazendo coisas extraordinárias, nós nos iludimos com esse tipo de poder. Então é importante lembrar da nossa falibilidade. E o que a gente precisa fazer? Uma autoanálise profunda. A mediunidade que se fala é um caminho de autoconhecimento. Ela tem que nos ajudar a que nós possamos reverenciar o nosso íntimo e crescer, analisar as coisas, para que a gente possa compactuar com os espíritos e auxiliar, porque por enquanto ainda é uma forma de auxílio, provavelmente no transcurso desse terceiro milênio, a mediunidade tenha outras características, vai ser mais uma comunhão, uma troca, mais trocas de informação do que de auxílio propriamente, mas isso é outro assunto. Por isso o Espiritismo não nos conclama somente a fé. Não é só a fé que nós temos que ter. Quando a gente fala que precisamos verificar o que estamos fazendo, se não estamos buscando poder temporal, se a gente não está querendo interferir sobre os outros, se a gente está querendo acreditar demais no nosso magnetismo, acreditar demais nos espíritos, achando que a gente é o instrumento que faz as coisas acontecerem, porque no centro espírita acontecem coisas extraordinárias. Através da mediunidade, seja no centro, seja na Umbanda, acontecem coisas fantásticas. E há o perigo de o médium, muitas vezes, se tornar encantado consigo mesmo, como quando a gente faz preleção. Você faz uma preleção, muitas vezes você fala coisas que você sabe que está em débito, você ainda não pôs totalmente em prática, e muitas vezes a pessoa, se deixar, a pessoa se encanta. Nossa, que preleção bonita, como é que você falou bonito? Quem somos nós? Não é nada disso, mas não é nada disso mesmo, sobre o perigo de a gente ir por escada abaixo, a gente cair ladeira abaixo, e lá na frente ficar aí com aquela cara de tacho na frente de pessoas que às vezes estão nos ouvindo e se esforçando, enquanto a gente não está fazendo o que deve devidamente. Que a gente tem que angariar o tesouro que a traça não corrói, é isso que é o negócio. E o que a traça não corrói é os nossos valores íntimos, vencer a nós mesmos, lutarmos, sermos melhores quanto possível para as pessoas que nos rodeiam, ser mais educado, ser mais gentil, ser mais humano, ser mais fraterno, entender melhor as coisas, se instruir. Então o Espiritismo não nos conclama somente a fé. Tem a fé, não. Ele chama a renovação. Ele chama a responsabilidade. Nós somos autores dos nossos destinos, isso que muita gente não gosta, às vezes, de ouvir do Espiritismo. A gente não pode se fazer de coitadinho, nós temos uma participação ativa nas ocorrências que se sucedem conosco. Muitos talvez não gostemos de ouvir isso, mas é melhor a verdade do que a mentira. É melhor a verdade, porque a verdade pode doer, mas a mentira dói mais, né? A gente lembra isso? Existe ação e reação. Existe causa e efeito. Ação e reação, vamos falar em nível individual. Causa e efeito em nível coletivo. Não existe acaso. São diretrizes percebidas pela doutrina espírita que estão se concretizando nesse terceiro milênio com as avalanches de informações que estão chegando para nós. E que às vezes nós queremos fechar os ouvidos, fechar os olhos e passar assim de largo, né? Ao largo, eu não sei como é que fala agora direito. Passar longe desse tipo de informação. Mas as informações estão chegando. Aliás, inclusive sobre questões extraplanetárias, né? Já se está se vendo e falando da possibilidade de vidas em outros planetas. Então, existe esse tipo de coisa. O Espiritismo vai nos concitar a lembrar que nada é por acaso, nos induzir às meditações, nos lembrar que nós precisamos dos outros, é lógico que nós precisamos.
Claro que nós precisamos de ajuda, precisamos de amparo, precisamos de orientação, mas entre Deus e nós não precisa intermediários. Nós podemos nós próprios nos conectar com o nosso Deus interno. A gente tem uma fagulha divina em nós. É verdade, vós sois deuses. Existe em nós algo grandioso que nós às vezes desapercebemos, não valorizamos. A correria, nesse balanço que nunca fazemos de nada das coisas. O Espiritismo não convence, repetindo, não quer fazer catequese, não quer... Mesmo porque as informações só vai chegar quando nós estivermos aptos. Talvez exista 27, 25 bilhões de espíritos ao redor da Terra. Grande maioria destes, tem muitas coisas que nós não sabemos, não podemos saber. Muitos espíritos que estão no mundo espiritual desconhecem que existe a vida espiritual, a vida pós-matéria e a vida, as reencarnações. Não sabem. De repente estão lá vivendo como se fosse a única vida, apaga, bum, ai, chorando. Nasceu lá no hospital, lá um bebezinho lá chorando. É ele. Nem percebeu, nós nem percebemos. Cresce, volta para o mundo espiritual, nem percebe. A vida vai, vem, sem que a gente saia do lugar. É necessário ir mais profundo. É isso que o Espiritismo nos desafia. A refletir, a questionar, a conviver com os espíritos, pensar em espíritos sempre. Crer na imortalidade é sentir-se eterno. E a gente não pode se sentir eterno se não for por nós mesmos. Eu me sinto eterno, você se sente eterno. Alguma coisa lhe diz que há em você uma caminhada para o infinito. Você sente que não se extingue, que não fecha. Isso é íntimo. É indefinível, talvez. É algo que que está no nosso coração, na nossa intuição, que é difícil, às vezes, para nós definirmos como isso acontece. Comecemos por entender, muitas vezes, a ilogicidade do fim. O amor. Como que a gente pode conceber que uma manifestação da nossa alma, o sentimento de amor, pai, mãe, filho, casal, o namorado, o afeto, o carinho, a ternura, dedicação. Há muitas pessoas que dão a vida por outros se precisar. Dão a vida. Você precisa de um braço? Corta o meu, pode levar. Você precisa de um olho? Eu te dou o meu olho para você enxergar. Você precisa de viver? Eu te dou o meu coração para você viver. Tem gente que faz isso, porque tem amor. E como é que a gente vai definir, se isso fosse possível, né? Doar-se assim? Como é que a gente vai definir que isso se extingue, que tem um fim? Por isso que a gente fala que isso prossegue. Quando aqueles de nós sentimos saudade, saudade daqueles que se foram e não voltam mais, né? Saudades daqueles que não voltam mais aqui, no presente. Saudade da companhia, da convivialidade, saudade da troca de ideias, dos momentos juntos, dos instantes com os quais estivemos passando e muitas vezes desapercebidamente. Essa saudade tem que ser saudável, baseada no raciocínio lúcido. Que esta saudade vai levar a matar a saudade lá na frente. Vai ter o reencontro. A vida prossegue. A vida continua. Ninguém extingue. Não existe isso. Além do amor, ama e perde, né? E o esforço? O esforço que se faz. Todo esforço para quê? Para nada. Seria a natureza tão debochada? E pior, seria Deus... Para aqueles que não acreditam em Deus, paciência, mas nós cremos, não tem como. Usar desse tipo de atitude, como quem dá um doce para uma criança, depois tira, nos faz amar, nos faz sentir, nos faz crescer, evoluir, aprender, expandir a nossa mente, para nada. Ou que fosse então para que tivéssemos um céu aí, nós, precários, imperfeitos, incompletos, com o subconsciente, trazendo traumas, desacertos,
o que não é nenhum negativo, é o natural, para nós vencermos e irmos conquistando uma racionalidade cada vez mais ampla, iríamos para o céu, em detrimento daqueles diferentes de nós, amados por nós, teriam outro destino. Erros desavisados cometidos por uns e outros, muitos desses erros advogáveis, facilmente explicáveis, mas um inferno eterno para que a pessoa ali permanecesse. A doutrina espírita diverge disso tudo. Nesse instante, existem muitos lugares. Nós estamos aqui, mas quantas cidades existem no mundo, né? Nesse exato momento que nós estamos aqui, talvez aí na nossa casa, no silêncio aí do nosso quarto, da nossa sala. Lá em Tóquio está cheio de gente, nos metrôs, na rua. Tem a pandemia, acho que está muita gente recolhida, mas vamos usar do mesmo exemplo. Lá em Londres, lá em Paris, em Nova York, lá em Estocolmo, na África, no Japão, que já falamos, na China, na Rússia. Vida intensa em toda parte, pessoas sorrindo, pessoa triste, pessoa casando, pessoa nascendo, pessoa morrendo, tem de tudo acontecendo. Estamos longe da praia, mas as ondas estão se quebrando na areia. Vai e vem, ininterruptamente. A terra girando, ininterruptamente. As montanhas estão lá, os Alpes, as neves, o Everest, o Saara, as savanas, os estepes, os pampas, as cordilheiras, os animais, as florestas, os pássaros. Uma vida intensa. Aqui, na Terra. Fora da Terra, os outros planetas, se nós pudéssemos chegar em Júpiter agora, nós iríamos ver um planeta gigantesco, mais de 1000 vezes maior que a Terra, e ali nós... tá lá, se mexendo, tem coisa lá, e deve ter consciência. Se a forma é humana, é lógico que tem. Quanta coisa existe que nós não estamos vendo, que nós não estamos percebendo, que nós não estamos sentindo. Para nós, muitas vezes, principalmente se nós formos mais limitados, a realidade é só essa que nós estamos vendo. Mas existe muita coisa que nós não estamos vendo. Da idêntica forma, vamos usar essa metáfora, essa analogia, a vida no além. Não é a vida no além, é aqui mesmo, só que é outra dimensão. As inúmeras dimensões da vida. E a doutrina espírita nos diz, e a gente parece que pode perceber isso através dos desdobramentos lúcidos, através da mediunidade, através da análise mental, que a vida prossegue sem dar saltos. A natureza não dá saltos. Então, quando nós saímos daqui da vida física, quando nós perecemos no nosso corpo físico, e chega o momento final, o momento do adeus, aquele momento que nós devemos, de vez em quando, pensar sobre ele. Por quê? Não é pensar em morte, não é isso não. É que é um momento de reflexão. E esse momento que a gente joga lá pensando nele, faz a gente valorizar esse momento que nós estamos vivendo. Porque daí lá, naquele instante, poxa, minha filha, meu filho, meu marido, minha esposa, a minha casa, a minha cidade, a minha praça, os meus livros, aquelas músicas que eu ouvi. Então, valorizemos enquanto os temos aqui nesse momento, nessa vida, né? Então, quando chega e passamos para o lado de lá, a natureza não dá saltos. Tudo indica que nós vamos encontrar uma vida similar à vida que temos aqui. Como assim? Como assim que deve ser, mais ou menos, sem que nós entremos no mundo? Nossa, onde é que eu vim parar? Que mundo é esse? Você vai ver as coisas mais ou menos do mesmo jeito. Se estiver aqui no plano físico, você vai ver a casa, vai ver tudo com outro aspecto, né? A casa que nós moramos, ela é diferente espiritualmente do que o é fisicamente. Porque soma-se a sua estrutura física, que é a energia condensada, que a parede é como se fosse uma cortina de fumaça, mas soma-se a essas vibrações que emanam de nós. As convivências espirituais que nós temos. Então ela tem um aspecto diferente. Então, enquanto nós continuamos por aqui, nós estamos vendo aquelas coisas relacionadas com aqui. Mas quando nós nos adaptamos melhor no mundo espiritual, já vamos para determinadas situações já onde nós somos ajudados, a gente vai para um hospital, vai para uma escola, e a gente vai acabar indo até para uma cidade espiritual, uma colônia espiritual,
E é isso que nós queremos dizer. Como tem essas inúmeras cidades no mundo, existem as cidades espirituais. Veio pelo Chico Xavier nosso lar. Nós, no Farol, nós falamos do Vale da Luz, uma cidade aqui sobre o Vale do Paraíba. Uma cidade. Então, assim como existem muitas coisas que nós não estamos percebendo, existe também aquilo que nós não percebemos. E que está no mundo espiritual. Os espíritos que estão conosco. Os espíritos que descem às vezes para nos auxiliar, nos socorrer, nos trabalhos do centro. E daí pega um dia como hoje, assim, que está com essa live irrisória, simplória. Mas o que acontece? Nós estamos falando em nome do Farol. Então os espíritos também são ligados ao Farol. Então eles se conectam com todos os que estão ligados ao Farol, porque formou uma egrégora em torno do Farol, e vão às casas ajudar as pessoas. Vamos lembrar que nós devemos, segundo a doutrina, buscar uma integração com o todo. Mediunidade não é só com o espírito. Mediunidade é com a vida, é com a natureza, é a integração, que é aquilo que nós estamos cada vez mais, sem perceber, alcançando. Olha a nossa integração ecológica com a natureza, as nossas preocupações com o ar, com a água, as nossas preocupações até com o próprio ser humano, com preconceito, com criança, com idosos. Todas essas manifestações são expansões conscienciais, de certa forma, mediúnicas. Isto é, mediúnicas da nossa mente para com o todo, para com tudo. E com o invisível. Significa o quê? Sintonia maior. Sintonia com o cosmos. Sintonia com Deus, que é a mediunidade maior que essa. Ah, mas que pretensão, está em sintonia com Deus. Nós não temos que pensar em Deus? Como é que nós vamos viver? Como que a gente pensa em Deus? Como é que a gente pensa? É um velhinho de barbas brancas de novo? Não é. Como é que a gente pensa? Está sentado num trono? Não está. Dá para entender? Não dá para entender. Então a gente tem que pensar em algo que é algo relacionado a tudo. Vamos supor que talvez a mediunidade de Jesus fosse uma mediunidade dele e de outros avatares por aí afora. Fosse uma mediunidade que se entrosasse com tudo que existe. Entrosar com tudo que existe significaria dizer que talvez em Jesus houvesse... Ninguém vai achar que a gente... Se achar que a gente está sendo infantil, tudo bem. Vamos mencionar desse jeito. A mediunidade de Jesus é aquela que talvez se ele chegasse diante de um leão, diante de um tigre, diante de um elefante, diante de uma formiga, ele iria entender o que se passa no íntimo de um ser, no íntimo da árvore, no íntimo da água, no íntimo do todo, do ar. Ele não acalmou os elementos? Quer dizer, existe uma potencialidade íntima que se expande e que faz com que a gente se integre ao todo. Eu não vou conversar com uma formiga, não é isso? Vai chegar um dia que nós vamos ter um entendimento muito maior do que o entendimento que nós temos hoje. Uma compreensão mais ampla. Essa é a compreensão que deve existir numa mente prodigiosa de um Jesus e num Deus nós nem sabemos como é que é, né? Então é isso. É uma expansão da nossa percepção, da nossa conscientização maior. Esse vírus, ele é um princípio consciencial. Princípio consciencial é aquilo que foi criado, não sabemos como. É uma forma consciencial no zero, 0,0000001. Não tem consciência absolutamente nenhuma. É um espírito grupo, como se diz. É tudo, vários... seria conduzido por uma grupalidade de espíritos. Como que é isso? Vamos dizer, certos vegetais. Chega em agosto, né? Os ipês amarelos florescem. Todos, em todo lugar, ipê amarelo floresce. É uma mesma diretriz. Um cardume, uma mesma diretriz. Animais muitos do mesmo comportamento. É como se fosse um espírito grupo.
Mas nós estamos já indo à frente. O vírus é um princípio consciencial mais próximo ainda do nada, quase. Ele tem uma missão. E essa missão vem do alto. Tem uma finalidade a cumprir. E ele nos trouxe o quê? Conforme a diretriz do alto. A necessidade da introspecção de todos nós. Um convite à interiorização para que nós nos analisemos. Missão desse vírus. A hora que porque tá difícil, né? Cumprir esse propósito, ele vai embora. Vai para outras paragens. Ou vai deixar de ser o que vai se transformar. Não sei. Não sabemos. Ninguém sabe. Muitos desses nós estamos passando todos por uma situação atípica, diferenciada. E a gente pode dizer, dado que esta situação é definida pelo alto, que muitos desses que estão atravessando como vítimas maiores desses momentos estão sendo muito ajudados no plano espiritual. Estão cumprindo com um propósito. Não adianta a gente falar, é karma da pessoa, que isso aí realmente é uma coisa meio precipitada. Existe um propósito espiritual mais profundo. Está havendo uma logística no plano maior sobre nós? E alguns estão sendo utilizados ou estão sendo instrumentos para que se concretize esse propósito. E a concretização desse propósito atingindo alguns supostamente de uma forma mais contundente aos nossos olhos, mas eles estão sendo amparados e socorridos na espiritualidade. E muito bem amparados. A espiritualidade não está deixando. Principalmente nessas ocorrências em que é bastante sucinto e breve o contágio e o desencarne da pessoa. Está havendo um amparo espiritual. Seremos todos diferentes depois dessa pandemia. Podemos acreditar nisso. Então vamos lembrar de novo que essa pandemia vem do alto, o vírus tem a sua finalidade, e essa pandemia é fruto da ação e reação. Nós estamos nos condicionando às circunstâncias que nos chamam à reflexão, à análise, alguns a determinadas separações, para melhorarmos as nossas condições íntimas. Nesses momentos é que nós precisamos o quê? Ressonância com os nossos protetores. De novo a mediunidade, todos temos. Você tem que estar ligado no seu mentor, no seu protetor, no seu anjo da guarda, no seu santo, na sua santa, no seu mentor, na sua entidade, seja quem for. Essa ligação é mediúnica, você tem que estar nessa ressonância com o seu protetor, quem seja. Nós sempre somos envolvidos pelos nossos mentores, às vezes não o percebemos. Nesses momentos requer-se mais atenção. Os passes espirituais que nós recebemos são extremamente importantes, eles podem ser direto dos espíritos. Porque os espíritos, eles têm um tempo, são várias as dimensões, e a locomoção, eles não precisam única e exclusivamente da nossa presença. Eles podem nos atender de uma forma, assim, instantânea. Você mentaliza alguém no mundo espiritual, ou você mentaliza um protetor espiritual, imediatamente aquelas vibrações já chegam até a gente, até você. Essas irradiações, essas vibrações, nós às vezes as fazemos para pessoas que no momento precisam se verticalizar, precisam de ajuda, precisam de algum apoio, e os espíritos o fazem. Elas precisam sintonizar com o Deus interior. A gente tem que buscar sintonia mental, e a sintonia mental se dá em dois cérebros. Aliás, duas sintonias em um cérebro, que é a nossa sintonia conosco mesmo e a nossa sintonia com o nosso mentor. A cura à distância existe. Por exemplo, nós estamos nessa nossa reunião,
E nós dizemos que os espíritos vão ir até a sua casa. É possível a cura à distância? Bom, existe uma passagem no Evangelho de Jesus que talvez seja das mais belas que existe. Eu não estou com a Bíblia aqui, senão eu iria ler. Mas é no Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Lucas 7, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Um centurião romano tinha um... Me trouxeram uma Bíblia aqui. Eu vou até ler agora, se vocês me permitem. Agora eu vou ler. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Foram pedir para que Jesus viesse curar o servo, o centurião romano, nem judeu ele era. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que ele concedas isto. Quer dizer, o centurião é digno, ele é uma boa pessoa. Porque ama a nossa nação, ama os judeus. E ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Quer dizer, esse centurião romano tinha edificado uma sinagoga. Então ele gostava do povo lá de Israel, do judeu, né? E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazei isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então, à distância, Jesus fez uma cura. Jesus provavelmente constituía junto dele uma legião de espíritos. Ou a mesma capacitação dele já podia ligar-se ao centurião e saber onde estava o servo e enviar lá uma vibração, uma energia, uma irradiação e curar o enfermo. Eram os espíritos que o obedeciam. A analogia precária e pobre. Quem está nas casas aí, nós que estamos aqui, podemos ser visitados pela luz do alto e sermos ajudados. Sermos atendidos nas nossas reivindicações. Lembrando sempre que os espíritos nos mostram o caminho, mas somos nós que temos que caminhar. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte começa pela meditação e pela prece. Na prece a gente pode, segundo a doutrina dos espíritos, louvar, pedir e agradecer. Agradecer o quê? O que agradecer? Aí cada um de nós é que sabe o que agradecer. Agradecer pelo lar, pela família, pelo trabalho, pelo corpo,
pelas limitações, pela natureza, pela chuva, pelo vento, pelo nascer do sol, pelo pôr do sol, pelo cachorrinho que nós temos, pela amizade, pelos pais que tivemos, a família, as pessoas que nos querem bem, as pessoas que são tropeços, que nos auxiliam também. Agradecer, agradecer, agradecer. Sabemos de alguém que, se pondo a orar, decidiu fazer um agradecimento e relacionar tudo que tinha para agradecer. Fazer uma relação das coisas que eu deveria agradecer. Essa pessoa se propôs a isso. Aí eu vou agradecer pela minha vida, vou agradecer por isso, tal. Relacionando. Ela ficou 1 hora agradecendo. Tanto eram as razões para agradecer. 1 hora agradecendo. Será que a gente não tem isso também? Na verdade, o que acontece é que uma pessoa que vive, o dia tem 24 horas, o ano deve ter não sei quantas. Oito mil e pouco. Uma pessoa que viveu 30 anos, já viveu 262.800 horas. 1 hora para agradecer. Se nós vivemos 50 anos, nós já vivemos 438.000 horas. Só de viver 438.000 horas, acho que já compensa 1 hora para agradecer. Deve ter tido muita coisa nessa hora. Amar o próximo como a si mesmo é o recado de Jesus. Guerras, desrespeito, barulho, bagunça, maus tratos, preconceitos, é porque nós amamos mais a nós mesmos do que o próximo. Amar muito a si mesmo, mas esse amor precisa de um outro nome. Porque o amor leva a paz, a felicidade, e esse amor que é demasiado só para nós mesmos, conduz à dor. Nós levamos o que temos, ou melhor, levamos o que somos e deixamos o que temos aqui na Terra. Nós estamos no nosso momento. Gente, obrigado. Nós agradecemos ao alto a bondade infinita dos nossos amparadores espirituais. Vamos às nossas vibrações. Marco Machado está na UTI no Hospital de São José dos Campos. João Moreira e Vera Moreira está na UTI em São Paulo. Esses nomes são ditos com o nosso carinho e as vibrações chegam até as irradiações de luz, de amor do plano maior. Eles são visitados. Senhor, envia os teus servos. Maria Ediliane do Nascimento, Rua 215, Zona Norte, São José dos Campos. Vibrações. Liberato Solighetti, no Hospital Brasil, em Santo André. Quarto 320. Vibrações. Liberato. Maria Tereza Solighetti, que desencarnou, seja amparada na espiritualidade bendita, no mundo da nova vida, no retorno ao lar. Amigos, obrigado. Agradeçamos a infinita misericórdia por esse momento, por esses instantes, pelas nossas possibilidades, pelo carinho que sempre somos envolvidos. A vida prossegue. Tenhamos paciência, confiança. Nós vamos rever quem amamos. Do mesmo tempo que dá um anseio, queria ver logo, não tenha pressa. Cumpra suas diretrizes aqui, que é o que a pessoa espera que você faça. Ela não quer precipitação, não.
Eu quero ir logo para o plano espiritual para reencontrar a filhinha que eu amo, a pessoa que eu amo. Não, não, não. Seus compromissos estão na terra ainda. Tenha paciência, mas confiante. Oh, como Deus é grande. Como a luz infinita é infinita. E são as palavras de Jesus de sempre que definem, né? Sintetizam tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. Perdoamos todos, vamos perdoar. Não nos deixes cairmos em tentação. Livra-nos de todo mal. Pois é vosso reino, poder e glória para todos sempre. Graças a Deus. Muita paz, irmãos. Muito obrigado. Graças a Deus. Muita paz no lar de cada um, na família, nas crianças, para todos. Próximos ou distantes, onde estejam. Sejam envolvidos em muita luz. Todos nós. Obrigado, gente. Graças a Deus. Fiquemos com Deus. Vamos ter uma Semana Santa, né? Constituída de boas disposições e alegria no nosso coração. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado.